Mas sempre, como eu já disse, um prazer estar aqui. Uma coisa que dentro da exposição de Maurício me chamou a atenção, né, quando ele disse, né, que quando a CVR chegou por aqui, né, eu olhava na Bahia, só tem dois municípios, de 417, só tem dois municípios com aterro sanitário, o resto todo mundo com lixão, mais de 400 com lixão. Eu me lembrei, não sei quem de vocês já conhece aqui, aquela história dos dois vendedores de sapato que chegaram numa cidade que só tinha gente, né? E só tinha gente descalço. Dois vendedores de sapato. Aí um chegou, olhou, digo, rapaz, aqui ninguém calça sapato, eu vou me embora que eu não vou vender nada aqui. Aí o outro olhou assim, cara, ninguém usa sapato. Aqui mesmo é que eu vou lavar as burras aqui, que eu vou vender pra caramba. E assim foi. E aí, ele contando, né, essa história da chegada da CVR aqui na Bahia, me lembrou justamente essa história. Por quê? É justamente você se diferenciar a partir do momento em que você encontra oportunidades. Se não tem nada lá daquilo que é o seu nicho, foi no caso da marca ambiental, é porque ali tem uma grande oportunidade de você ter sucesso no seu empreendimento. E isso é muito importante, né? Porque a mentalidade empreendedora não é somente para a empresa propriamente dita, mas a mentalidade empreendedora ela precisa ser para todo mundo. Precisa ser para mim, precisa ser para o Kaique que está ali me acompanhando, que é bolsista de um dos nossos projetos, que inclusive eu sou, né, para quem não me conhece, eu sou da área de Direito, Kaique não é nem da área de Direito. Ele é de Negociações Internacionais, é um nome tão grandão, o nome do curso dele, mas enxergou uma oportunidade de trabalhar num projeto de educação ambiental. E hoje, na realidade, trabalha com 3 projetos, né, Kaique? Caio, eu gosto da história de Caio. Caio foi meu bolsista, sendo aluno de geografia. Foi meu bolsista num projeto de ensino da área de direito. Passamos 2 anos, não foi, Caio? Juntos, no Vida, 3 no Vida, e ainda teve o projeto Rondon. Né? Esse camarada foi parar lá em Alagoas por conta do projeto Rondon, lá com a gente. E como é importante e alegre para mim, por isso que eu digo que o trabalho da educação é um trabalho que traz frutos e que dá uma alegria fantástica para a gente. Porque eu posso dizer que encontrei Caio menino. Né? E como a gente conversava tanto e tal, e ver a evolução de Caio, ver o homem que se tornou, o profissional que se tornou, né? Que é, claro, no processo educativo, é bem diferente do Caio de 5, 6 anos atrás. Para a gente, velho, isso é um negócio fantástico, a gente vê isso. E isso é para todo mundo. Né? São oportunidades hoje que, em função de uma série de políticas públicas, acaba sendo para todo mundo. E quando a gente trata a respeito, né, do saneamento básico, a gente está falando exatamente dessa e de outras questões que estão vinculadas. Vocês podem até achar estranho eu estar colocando aqui saneamento básico aqui nessa salada aqui. Mas por que eu coloquei saneamento básico? Porque a política de resíduos sólidos, vocês trabalham especificamente com resíduos sólidos. Mas a política de resíduos sólidos, em verdade, no processo histórico do Brasil, foi uma política que se desprendeu de uma política maior, que é a política de saneamento básico. Por quê? No Brasil, o saneamento básico envolve uma série de atividades, entre elas, vou chamar aqui de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Mas eu queria me apresentar rapidamente, mas eu não vou falar de títulos, eu vou falar de valores. Porque título a gente, sei lá, pendura na parede. Mas valores não, os valores a gente carrega com a gente. E aqui, eu estou sempre até mexendo nisso, mas eu confio muito no poder da união. Trabalho em equipe, compartilhamento, diálogo.
De nada adianta para as nossas vidas a gente querer fazer as coisas sem dialogar com as pessoas e sem realizar trabalhos em conjunto. E aqui, especificamente, vocês estão o tempo todo trabalhando aqui, em equipe. Né? Tanto as equipes, digamos assim, internas, que eu vou chamar, que é o pessoal que é colaborador direto do Grupo Marca, como o pessoal também que está trabalhando aqui sendo contratado, né? Como o pessoal da Hostman, por exemplo. Tá? Então, eu acredito muito na união e eu confio muito nisso aqui, olha. Responsabilidade, cuidado e honestidade. Para a gente falar de uma sociedade sustentável, que é essencialmente, né, você transformar as vidas a partir de desenvolvimento sustentável, que está lá, né, nos documentos do Grupo Marca, a gente precisa tratar disso. Nós precisamos ser responsáveis com os outros e com o ambiente que nós estamos, nós precisamos ter cuidado também com os outros e com o ambiente que nós estamos. Isso aqui é derivado, cuidado é derivado da responsabilidade, precisamos ser honestos, precisamos ser verdadeiros. Nada melhor do que nós, digamos assim, sermos exatamente coerentes com o que a gente fala e com o que a gente faz. Eu costumo dizer que sustentabilidade é relacional. Tudo na nossa vida é relação. É relação com o ambiente, relação com as pessoas que estão à nossa volta, relação aqui, essa relação de empresa umas com as outras e empresa com municípios, essa coisa toda. Isso tudo é todo um conjunto de relações que elas vão ser mais ou menos duradouras, mais ou menos, digamos assim, boas para ótimas ou nem tanto, a depender da forma como nós nos comportamos. E isso é bastante importante, por isso que eu gosto de falar a respeito dos valores que me acompanham. E que a gente sempre espera que esses valores estejam também presentes nas vidas das pessoas. E aqui, para início de conversa, né, para a gente compreender o todo onde nós estamos inseridos, um aterro sanitário ele está inserido nesse contexto do saneamento básico. Por que isso? Porque o abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, controle de meios de transmissores de doença e drenagem de águas pluviais são necessários para a saúde e para a dignidade da vida. Então nós estamos falando em uma sociedade sustentável. E uma sociedade sustentável ela precisa estar aqui nesses pilares de gerenciamento, de gestão da saúde, da qualidade de vida das pessoas. E veja como eu tomei o cuidado de colocar aqui vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui a gente encontra vários. Um trabalho só para vocês começarem a compreender a importância da existência de um aterro sanitário. Nós pegamos aqui, ó, de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, nós já temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, que atende diretamente, fora os outros, que a gente vai encontrar nos outros, não vou nem colocar no 17, mas nos demais 7, 9, nos demais 9, né, porque o 17 está falando de parcerias e tal, nós não vamos entrar nisso, mas de 16, que dizem respeito mais aqui à nossa vida, nós temos 7 aqui, diretamente atendidos pela importância da existência de um aterro sanitário. Tá? Afinal de contas, se falou em chorume, né? Ó, o chorume, será que não impacta nisso aqui? Água potável e saneamento, a disponibilidade da qualidade da água, será que não impacta aqui na vida terrestre como um todo? Árvores, animais, o solo, né, e claro, micro-organismos e por aí vai, impacta. Já pararam para pensar na questão da mudança global do clima, das mudanças climáticas? E olha que o Maurício, isso calhou porque o Maurício falou daquela unidade, né, inclusive de créditos de carbono, porque tem impacto direto aqui. Vida na água, será que tem impacto sobre os nossos rios, sobre os nossos mares? A existência de um aterro sanitário? Me parece que sim. Cidades e comunidades sustentáveis, aí nem se fala, né? Na qualidade de vida dos nossos ambientes urbanos. Produção e consumo responsáveis, será que tem a ver quando a gente fala em reciclagem, quando a gente fala na diminuição da geração de resíduos, nessas coisas todas? Me parece que tem.
E isso tudo, olha, vem bater na saúde e no bem-estar das pessoas. As pessoas que vivem nas cidades, as pessoas que vivem no campo, as pessoas que trabalham no âmbito desse contexto de um aterro sanitário. Por quê? Porque saneamento, é o controle de todos os fatores de meio físico onde o homem vive, né? Onde o ser humano vive, que exercem ou podem exercer efeitos ruins sobre o seu estado de bem-estar físico, mental ou social. Ou seja, quando você pega um contexto de funcionamento de um equipamento como esse, ele está diretamente relacionado com aquilo que a Organização Mundial da Saúde, que ficou bastante conhecida, né, a partir da pandemia, né, antes da pandemia praticamente quase ninguém ouvia falar em Organização Mundial da Saúde, né, mas hoje praticamente todo mundo sabe, né, pelo menos quem tem acesso à televisão, internet, né, meios de comunicação, sabe a importância da Organização Mundial da Saúde para tratar das questões, né, completas de saúde, porque saúde não é somente a ausência de doença ou o tratamento quando a doença se instala, mas saúde ela envolve tanto a nossa, né, o nosso bem-estar físico e principalmente o bem-estar psíquico. E falando em bem-estar psíquico, não é nada gatinho. Você chegar em qualquer cidade, você vê, né, lixo espalhado, que aquilo ali já não é mais resíduo, né, já é lixo, né, lixo espalhado pela rua, né, pessoas se alimentando daquilo ali, animais se alimentando, aquilo ali sendo vetor de doenças. E tem algumas doenças que são muito próximas da gente, né, como chikungunya, dengue, zika, a partir da presença do Aedes aegypti, que se instala nesse tipo de material que está lá depositado indevidamente. Então, a partir dessa coisa, é para a gente não enxergar. Claro que vocês enxergam esse universo aqui, que inclusive eu tenho muita vontade de ir conhecer lá, ainda não tive essa oportunidade, vou até dar uma cantada aqui, já que amanhã eu tenho mais tempo. Se tiver alguém aqui que possa levar, quem sabe, amanhã. Conhecer essa estrutura aqui. Então, claro, para quem olha assim, digo, bom, essa aqui é uma coisa. Às vezes quem está lá na cidade, olha assim, não sei nem que diacho é isso. Quando nós ficamos o tempo todo em mundos distintos, a gente não consegue olhar o todo. E é importante a gente aprender a olhar o todo. E como quando a gente fala, né, essa questão psíquica, né, ela é importantíssima para a gente compreender essa questão dos dois mundos. E por que eu digo que é importante a gente olhar o todo? Maurício falou de cidades pequenas a médias e falou de cidades grandes. Quando a gente pensa isso aqui no contexto, e a gente começa a pensar no contexto, tudo como um todo, a gente vai pensar justamente nesses desafios de municípios que dividem um negócio chamado bacia hidrográfica. A gente falou de qualidade das águas, né? Vida na água. Isso tudo por quê? Se a gente for olhar, gente, o que nós estamos essencialmente falando é tratando da qualidade de algo que é essencial à vida da gente. E é essencial, inclusive, a vida na terra, que é a água. Que eu vinha com uma pessoa e disse, já alertaram que a região, no próximo ano, deve passar por uma situação de crise hídrica semelhante àquela que nós passamos em 2015 para 2016. Ou seja, vai faltar água em quantidade e provavelmente em qualidade. E é daí que a gente pensa essa questão do saneamento básico e a existência de um aterro sanitário no contexto do saneamento básico como um equipamento de extrema necessidade para uma região como a nossa. Claro que existem outros, mas vamos cuidar aqui do nosso mundinho, né? Então a gente tem, a partir da questão do saneamento básico, a gente tem o abastecimento, a gente tem a proteção dos cursos d'água, a gente precisa ter todo o trabalho de drenagem e despoluição. E aqui, olha, a gestão dos resíduos, que é onde se encontra o Grupo Marca e a CVE, e portanto, se encontram vocês como agentes imprescindíveis para esse contexto aqui de proteção, das nossas águas. Tá? E, claro, eu falei do negócio de bacia hidrográfica. Né? Nós estamos dentro de uma bacia hidrográfica. É que nós estamos aqui, né? Esse equipamento está
diretamente, né, aqui próximo, do outro lado ali da rodovia tem o Rio Cachoeira, mas nós temos também para outro lado aqui o Rio Almada e todos os afluentes que, né, que concorrem tanto para um quanto para outro. E vocês estão diretamente, sim, relacionados à bacia do Rio Almada, porque aqui na nossa região, né, eu acho que vocês já coletam de Quaraci, não é? Quaraci, Itajuípe, Almadina, não sei se Uruçuca já estão pegando. Pronto, se a gente pega aqui Almadina, Quaraci, Itajuípe, Uruçuca, nós estamos falando de Rio Almada. Né? Mas ainda, vocês coletam em Itacaré, não está nenhum nem outro. Lá nós já temos o Rio das Contas. Ibicaraí é o Rio Salgado, que é afluente do Cachoeira, e por aí vai. Vejam como vocês estão, né, num componente importantíssimo nessa questão da água na nossa região. Ou seja, nessa imensa bacia hidrográfica que o estado da Bahia chama de bacias hidrográficas do leste. Nós estamos num conjunto de 3 bacias hidrográficas. E nessas bacias hidrográficas, como bacias hidrográficas do leste, está aí, claro, o Rio das Contas é uma outra unidade de gerenciamento, mas aqui diretamente, como bacias hidrográficas do leste, nós temos o Almada e o Cachoeira. E vocês estão... Gente, ó, é para você estar se sentindo agora. Porque vocês são um componente essencial para a saúde e bem-estar da qualidade de vida de todos esses municípios, de todas as pessoas que moram aqui, mais de 1 milhão de habitantes que estão aqui inseridos no nosso território de identidade. Tá? Então, bacia hidrográfica não é somente o rio. Você tem o rio principal, você tem as outras, né, os outros cursos d'água que estão aqui, e né, você tem os morros, as florestas e tal, mas mais importante, pelo menos imediatamente aqui para o nosso caso, o mais importante disso tudo, olha, as pessoas. As pessoas que estão inseridas em todo esse contexto aqui, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E que precisam demais do trabalho de vocês e da existência de um equipamento como esse. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de números. Né? O que, digamos assim, acabam sendo gerados aqui em nível de Brasil e que acabam sendo impactados positivamente pela presença, ou que podem ser impactados positivamente pela presença de um aterro sanitário. No Brasil, olha, foram gerados em 2020 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. É um númerozinho considerável, né? 80 milhões de toneladas. De 2010 para 2020, né, essa geração cresceu 19%. Ou seja, se você colocar 20%, 1/5. Se eu pego aqui 80 milhões de toneladas, eu estou falando aqui em algo em torno de 16 milhões de toneladas que foram geradas, ou seja, de aumento, não é simplesmente foram geradas a mais, de aumento, ou seja, é o tempo todo sendo gerados. Né? Aí você tem, olha, nisso tudo, falando em termos de mudança de clima, nós tivemos aí 96 milhões de toneladas a cada ano de gás carbônico equivalente. Ou seja, eu estou falando aqui de a cada ano serem gerados 96 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Isso pelos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Isso tudo tá, também fruto de cada pessoa por ano gera e na prática joga fora cerca de 170 quilos de matéria orgânica. Eu acabo gerando quase 200 quilos. Isso aqui em média. Porque tem gente que não consegue gerar metade do que isso. São as pessoas que não têm acesso aos bens de consumo. Mas as pessoas que têm acesso a bens de consumo multiplicam isso aqui por 2 ou 3. Tá? E aí você tem, olha, em 2020 foram descartados quase 14 milhões de toneladas de plástico. A gente pensa normalmente a gente pensa logo na garrafinha PET, né? Mas plástico tem muito mais, né?
para contribuição nesse qualquer tipo de plástico. Isso aqui é um número que me chama a atenção. Quando se destina inadequadamente todo esse material, o Brasil perde cerca de $1 bilhão. Ou seja, isso em números de hoje dá mais ou menos 5 bilhões de reais por ano só pela destinação inadequada. Quando você fala em outras atividades dentro dessa cadeia, o custo de perda estimado em termos de dinheiro no Brasil dá mais ou menos 15 bilhões de reais. Aqui é só destinação inadequada, fora, né, a falta de reciclagem, né, a falta de coleta seletiva e por aí vai. Uma série de coisas que vão entrando nessa cadeia aqui. 15 bilhões de reais todo ano, literalmente jogado no lixo. E se for mantido, infelizmente, o ritmo atual, somente em 55 anos isso vai ser resolvido no Brasil. O que ultrapassa e muito o tempo estipulado pela Agenda 2030 e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Porque 2030 está ali, né? É daqui a 7 anos. Aliás, nem 7. Daqui a 6 anos e alguns meses. Tá? Ou seja, nós não vamos cumprir algumas das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Infelizmente, aí a gente não vai nem discutir as causas do ritmo atual. Né? Porque senão... Mas aqui, não sei quantos de vocês aqui já tiveram contato com esse conceito que está colocado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente ouve falar o tempo todo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas o que é que essa lei diz? Ou seja, qual é o material que eu trabalho ou que posso vir a trabalhar, que inclusive Maurício já mostrou aqui, de tudo aquilo que acaba sendo manejado, digamos assim, pelo Grupo Marca, lá na sua sede. Então eu tenho aqui, olha, você tem material, substância ou objeto, e seja descartado das atividades humanas, e aí você tem, tanto nos estados sólido, líquido ou semissólido, e também gases contidos em recipientes e líquidos, aí a gente vai vendo, né? Mas a marca vai cuidando daquelas coisas todas, por quê? Porque está na própria lei, olha. Tá? E aí, cujas particularidades, ou seja, né, aquilo que ele tem, né, nos seus componentes, se torna inviável o lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água. Daqui a gente tira justamente a questão do saneamento básico, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ou seja, praticamente tudo que a gente gera. E veja uma coisa, que a gente chama de resíduo sólido, mas aqui está, independente do estado. Mas o que se leva em conta é a sua potencialidade para causar mal à natureza e aos seres humanos. Então você tem, olha, sólido, líquido e semissólido. E também nos gases. Tá? Então a partir do momento que a gente compreende o que a lei coloca de potencialidade, a gente também tem a possibilidade, né, de enxergar o potencial de geração de renda e de trabalho mesmo, que a gente também está falando aqui, especificamente para os colaboradores, assim, você olhar assim, bom, daqui a tantos anos, aí Clara pensa, eu vou levar ainda aqui 30 anos para me aposentar. Então, quando eu olho para isso aqui, eu digo, bom, eu tenho um emprego garantido nos próximos 30 anos. Se a gente pensar nisso, né, em termos de potencialidade da existência de um equipamento como esse aqui. Tá? Então, veja só, essa lei, ela trouxe não somente a questão da proibição dos lixões, ela tem alguns princípios que são específicos para o entendimento e a compreensão da lei, a questão da logística reversa, que a gente fala sempre, né, a gente vai falando a respeito de reciclagem, não sei o que, blá, 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 mas muito disso aqui precisa ser fruto dessa atividade aqui, que é da logística reversa. A existência dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive eles são fundamentais, esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos, tanto nas prefeituras quanto também nas empresas grandes geradoras, para a existência
desse equipamento aqui é uma coisa, digamos assim, que é retroalimentado por isso, não pode, né, só vai poder, na prática, só vai haver um aterro sanitário a partir do planejamento, que vem isso aqui, assim como também só se dá para você fazer o planejamento se você tiver a possibilidade da existência de um equipamento. Então existe aí uma retroalimentação, é uma coisa que ajuda a outra. Você tem uma ordem de prioridades na gestão, que a gente vai ver ali, e ainda a classificação dos resíduos, que vocês viram aqui, Maurício falando, né? Você só falta fazer o alfabeto inteiro de classificação. Tá? E existe também a proibição de algumas atividades. Tá? E à medida que você vai encerrando algumas dessas atividades, você também vai potencializando a existência a existência e a perpetuação mesmo desse tipo de equipamento aqui. A importação de resíduos perigosos, lançamento desses rejeitos a céu aberto, a não ser na mineração, lançamento em praias, mar e nos corpos hídricos, né? Isso aqui é algo a ser perseguido, uso de rejeitos como alimento, a catação em locais de destino dos resíduos, que isso aqui acaba, né? Isso aqui é o próprio dos lixões, habitações temporárias no local de destino, que isso aqui é próprio dos lixões, e também aqui a criação de animais, né? Aquela história de quem já esteve num lixão, vê lá, não só urubus, que são animais que a gente, né, tem um certo nojo, alguma coisa assim, mas a gente vê lá animais que eram abatidos para a alimentação das pessoas. Você vê galinha, pato, porco, aquilo ali vai servir para quê? Tá simplesmente... Não. Aquilo ali era abatido ali naquele lugar, tratado, e consumido pelas pessoas. E eu vou mais além, uma coisa que eu sempre falo ali. Ali o pessoal fazia menino ali dentro. Já pensou um casal fazendo amor em cima do lixo? E o parto? E o parto? Não, bom, provavelmente teve parto ali dentro também. Tá? Quem não conseguiu, inclusive pelas próprias condições de saúde e de transporte, provavelmente nem todo mundo conseguia chegar numa maternidade e fazer o parto ali mesmo. Imagine a situação degradante que o ser humano acaba passando num lugar como esse. E aqui a gente tem dois conceitos na lei que falam a respeito de destinação e de disposição. Você dá destino ao resíduo a partir dessas atividades aqui. Reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético, disposição final de rejeitos e outras destinações. Porque quando você tem o rejeito, ele já não é mais destinado, ele é disposto em algum lugar. E para onde é que esses rejeitos precisam ir? Quem adivinha para onde esses rejeitos precisam ir? Justamente isso. Porque, olha, na destinação, gente, você vai precisar fazer isso aqui tudo. Mas vai chegar um momento, no próprio ciclo de vida do produto, que ele não vai mais poder passar por nenhum desses processos aqui. Ou seja, nós podemos dizer com muita tranquilidade que o aterro sanitário é o cemitério de tudo aquilo que a gente produz, depois que ele passa por todos os processos possíveis e imagináveis. Tá? É aquele conceito, né, que você vai do berço, não é à toa que quando você vai falar em ciclo de vida dos produtos, você fala do berço ao túmulo. O berço aonde é? É na natureza quando ele é extraído. Aí ele vai passar por um monte de processos até chegar ao túmulo. E onde é o túmulo? As células que vocês tão bem cuidam aqui. Tá? Então, por isso também, por essa e outras questões, é que é tão importante a existência desse equipamento e, claro, também aqui das pessoas que cuidam desse equipamento. Aqui nós temos todas as etapas, que nós não vamos nos deter nisso aqui, mas somente aquilo que está colocado na lei do gerenciamento e da gestão do resíduo. Primeiro, não gerar, depois reduzir essa geração,
você reutilizar, você reciclar, né? Você tratar e no finalzinho, e veja, ó, como você tem um negócio, né? Tá? Você tem aqui esse triângulo invertido aqui, ó. Porque aqui é o que vem para cá. Mas algumas pessoas até dizem, mas não é um contrassenso você tirar o mínimo e jogar no lugar aqui? Gente, esse contrassenso, entre aspas, é que garante a existência desse equipamento e também dos empregos de quem está aqui. Então, não é interessante para o próprio grupo marca que venha tudo quanto é resíduo gerado nos municípios. Porque senão vai chegar um tempo em que você não vai ter mais espaço e aí, claro, ela vai ter que cascar fora daqui. E cascando fora daqui, por necessidade, não simplesmente pela falta de oportunidade, mas pela existência de espaço, vai deixar quem desempregado? Quem está aqui. Porque vai ter que empregar pessoas de outros lugares onde ela esteja, onde ela se instala. Tá? É aí que a gente vai e pergunta, o que é que vocês têm a ver com isso? Eu espero que nesse bolodório que a gente já fez aqui, que já se compreenda de alguma forma qual o papel que o colaborador tem. Né? Não só o papel que o colaborador tem, como a própria empresa precisa enxergar esse papel do colaborador. Porque vocês são essenciais para esse processo. Porque a empresa não existe sem pessoas. Existe? Não. Embora parte do seu trabalho ele possa ser realizado, não só pode, como deve ser realizado por máquinas, mas quem é que opera essas máquinas? Quem é que toma o cuidado? Quem é que vai controlar o motorista da prefeitura ou da empresa que vem jogar aqui, que o camarada quer pisar o pé? As regras estão colocadas aqui. Quem é que vai jogar o olho nos processos de qualidade? A máquina não vai fazer isso. Quem vai fazer isso são as pessoas que estão aqui nesse lugar. E isso tudo a gente fala por quê? Porque existe, a própria lei vai falar sobre uma responsabilidade compartilhada. O poder público tem seu papel, a sociedade civil tem o seu papel e a iniciativa privada, uma empresa como essa, também tem o seu papel. E nós estamos tanto aqui na sociedade civil quanto na iniciativa privada. Por quê? Quando vocês saem daqui, vocês vão para onde? Vocês vão para suas casas, que estão lá situadas em um bairro, que esse bairro está situado numa cidade. E cada um acaba tendo um papel importante nesse ecossistema dentro da cidade. Assim como cada um desenvolve o seu papel aqui, né? Eu não sei como se divide aqui os processos aqui internos dentro da unidade, mas cada um sabe exatamente o que é que vai fazer aqui. E lá, fora daqui, também. Cada um tem o seu papel. Né? São pais, são mães, são maridos, esposas, namorados, namoradas. Sei lá, às vezes você tem até uma pequena atividade paralela, né? Tem uma bibocazinha, tem um negócio e tal. Todo mundo se vira como pode. Ou sai daqui e vai para a universidade ou para a faculdade. Né? Cada um vai se virando aqui. Né? E nós estamos aqui e fazemos parte desse processo aqui, ó. Tá? Isso tudo dentro de esse sistema aqui, ele precisa, claro que hoje nós não temos ainda isso, que é uma economia circular. Nós ainda vivemos dentro de um contexto do que a gente chama de economia linear. Extrai, produz, vende, consome, joga fora. Nós ainda vivemos nisso aqui. Mas precisamos chegar nesse sistema aqui, em que você tem um material bruto, se você tem o desenho industrial, né? Você vai, produz, ela é distribuído, é consumido. No consumo, você tem todas as possibilidades ainda de consertar. Infelizmente, vivemos num momento em que é difícil consertar, né, as coisas. Nós precisamos virar a chave disso. E aí você tem a coleta desse material para reciclagem. Está faltando o reuso aqui, mas você tem a reciclagem. E somente, onde é que nós estamos? Nisso aqui.
Tá? Depois de tudo isso aqui. Por que que não vem direto para cá? Por que que tem essa pontinha aqui? Porque, ó, você vem, novamente, você já não extrai. Aí você passa para o redesenho, tá? De todos os materiais, e aí você passa novamente. A ideia é que depois que sai daqui, ele dê umas circuladas aqui, por isso chama economia circular, para só no final vir para o túmulo, vir para o cemitério, que é o aterro sanitário. E quem é que está no meio disso tudo, gente? As pessoas. Todos nós. Nesse contexto aqui, ó. Algumas pessoas vão extrair, algumas pessoas vão desenhar e produzir, algumas pessoas vão distribuir, todos nós vamos consumir, todos nós precisamos enviar também para o conserto quando quebra, todos nós precisamos coletar, todos nós precisamos começar a destinar os nossos produtos para a reciclagem e no final, olha, seremos todos beneficiados somente com a destinação dos resíduos aqui, tá? Ou seja, todos nós precisamos estar presentes nesse processo de gestão e gerenciamento de resíduos. Todas as pessoas devem pensar nos seus hábitos de consumo, as pessoas devem desfrutar dos ganhos econômicos de todas as fases de produção, as pessoas precisam estar no centro das decisões políticas, não é à toa, ó, 8 municípios assinaram um contrato. Somente 7 estão destinando, porque um chegou e disse, não, peraí, vamos lá e tal. É uma decisão política, que infelizmente o prefeito não está, prefeito ou prefeita, não sei, não está pensando nas pessoas. E desses 8, só dentro do nosso território estão faltando para 26, são 18, não? São 18, né? Chegar aos 26. Então, gente, é município demais que os prefeitos e prefeitas não estão tomando decisões políticas que estejam pensando nas pessoas. Né? E aí, vejam só, porque as pessoas têm o direito de acesso às políticas públicas, e essa é uma política pública importante, que é a política de saneamento básico dentro dos nossos municípios. É aí que cabe e que é responsabilidade dos nossos municípios. Eu não sei aqui qual município que vocês moram, se Ilhéus ou Itabuna. Bom, aí a gente já sabe a resposta. Mas será que se você perguntar, se alguém aqui não for de Ilhéus ou Itabuna, se você perguntar ao seu prefeito, você já pensou nisso? Eu temo pela resposta em 18 dos nossos municípios aqui, só no nosso território de identidade. Tá? Por que isso tudo? Porque as pessoas têm o direito de desfrutar de um ambiente com sadia qualidade de vida. Gente, as pessoas que estão dentro dos centros urbanos, as pessoas que estão dentro no meio rural, e nós, vocês, que estão aqui como colaboradores de um espaço como esse. Daí é que a gente ressalta mesmo a importância, desde um equipamento como esse para cuidar do ambiente e para cuidar das pessoas, tendo aí uma grande oportunidade de negócios, e isso inclui cada um de nós que estamos aqui. Tá? E aí, claro que eu não vou parar para fazer essa rodada de perguntar o que é que cada um pode dizer, e isso fica para o pensamento de cada um de vocês, de levar, de pensar, de refletir a respeito daquilo ali que a gente conversou um pouco aqui nesse momento. Eu quero muito agradecer, e aqui então, quem tiver aí, inclusive com seus celulares, enquanto aqui pode, do lado não pode, é para lá, aqui pode. Quem quiser entrar aí nos seus Instagrams, pode procurar esses perfis aqui e seguir lá, aqui, principalmente, aqui o Quital Ambiental é o nosso projeto, tá aqui a logomarca do nosso projeto, é o que acabou de alguma forma sendo a minha razão de vida dentro da universidade, e que do qual também decorrem vários, inclusive o próprio Projeto Rondon dentro da universidade, e aqui o programa que a gente tem, um programa de TV que é transmitido também para o YouTube, que é o Trilhas da Sustentabilidade, que está lá na TV todas as sextas-feiras. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela oportunidade.